O ano de 2020 ainda está começando, tem muito tempo para você conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, atingir a sua agenda completa e, claro, ter mais pacientes esse ano de 2020. Eu sou Luciana Ramos, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 hábitos que você precisa começar a adquirir na sua vida profissional para você ter mais pacientes. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever clicando aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você, para ajudar no desenvolvimento da sua carreira. Então se inscreve aqui no canal do YouTube para você ser notificado e também dá o seu like nesse vídeo para me ajudar a continuar produzindo conteúdo para ajudar você a alavancar a sua carreira profissional e o seu negócio. Então vamos lá ver o primeiro hábito que você precisa começar a adotar na sua vida profissional para ter mais pacientes no ano de 2020 e nos outros também. Bom, o primeiro hábito que você precisa adquirir é você ter o hábito de se planejar, de fazer o seu planejamento. E Lu, por que isso é tão importante? É o seguinte, eu sempre falo sobre planejamento, né? Você já deve ter me ouvido falar em outros canais, no Instagram, no áudio do WhatsApp, no Telegram, aqui no YouTube, nos e-mails, enfim. Você já deve ter me ouvido falar sobre planejamento, o quanto é importante a gente ter um planejamento do nosso negócio, da nossa carreira. E tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você fica falando assim, eu quero mais isso, eu quero um dia poder abrir o meu estúdio, eu quero um dia poder ter o meu consultório, eu quero só ter mais pacientes, isso é muito vago. A gente precisa se planejar para a gente de fato conseguir conquistar tudo que a gente quer. Então, é muito importante que você incorpore o planejamento na sua rotina profissional, porque o planejamento vai fazer com que você tenha um plano e com que você siga os passos do plano que você traçou. E aí, gente, é muito importante que o planejamento ele precisa ser feito no meio, tá? Você pode fazer num papel ou você também pode fazer no seu celular, não tem problema. Mas é muito importante que você tenha um meio para você acompanhar o seu planejamento, tá? E como é que você vai começar? Você vai anotar num papel, aqui a gente vai utilizar o papel, mas também pode ser no seu celular, nas notas, enfim. Você precisa de um meio físico para isso. Você vai anotar num papel 3 metas para o seu ano, tá? E por que 3, Lu? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com mais do que 3 metas, a chance da gente realizar mais do que 3 metas, ela começa a diminuir muito e a gente não vai realizar. Porque a nossa atenção vai ficar dispersada, a nossa energia, o nosso foco, vai ter muita coisa pra gente fazer, a gente vai começar a colocar muita responsabilidade, ter muita meta e de fato a gente não vai concretizar nenhuma. Então eu aconselho que você faça 3 metas só. Eu já fiz isso, já teve ano que eu tracei acho que 13 metas pra minha vida profissional, só pra vida profissional, e eu só cumpri 3, tá? As outras, eu não consegui cumprir. Por quê? Porque é muita coisa, a gente não vai conseguir cumprir. Então, anota no papel as 3 metas pro seu ano, tá? Quais são exemplos aqui? Beleza, eu vou dar alguns exemplos pra você entender o que você pode anotar, tá bom? Eu quero encerrar o ano de 2020 com 60 pacientes no meu consultório, eu quero inaugurar o meu consultório em julho de 2020, eu quero aprender sobre gestão de consultório até setembro de 2020, eu quero faturar 300 mil reais no consultório em 2020, eu quero fidelizar 85% dos meus pacientes até novembro de 2020. Eu quero que você perceba um ponto importante aqui. Você tá vendo que toda meta aqui tem um prazo? Todas elas têm data, tá vendo? Ano de 2020, encerrar o ano de 2020, julho de 2020, setembro de 2020, faturar em 2020, então até dia 31 de dezembro, né? Até novembro de 2020. Toda meta precisa ter um prazo. Por quê? Porque meta sem prazo é um objetivo, é um direcionamento e fica muito vago. Se você fala assim, eu quero ter mais pacientes. Mas quando? Quando é que você quer ter mais pacientes? Quando é que de fato você quer ter os 60 pacientes no seu consultório? Então, se você não coloca uma data, acontece uma coisa que se chama procrastinação. Você vai ficar procrastinando, aí a gente sempre fica assim, não é o meu momento. A gente sempre fica procrastinando uma coisa que a gente deveria fazer para o nosso próprio benefício. Então, você tem que colocar prazo na sua meta para que você tenha um estímulo para você cumprir dentro do prazo. Porque quando você não coloca um prazo,
você vai sempre empurrando com a barriga, porque a nossa tendência enquanto ser humano fica sempre procrastinando, tá bom? Então a gente já falou que precisa ser feito em um meio físico, no papel, no computador, tá? Então é importante a gente criar o hábito de ter contato periodicamente com o planejamento e a gente incorporar esse hábito. E eu sempre falo que o planejamento, ele é uma ferramenta viva, ele é uma ferramenta dinâmica. Então é importante a gente sempre rever, a gente ver se a gente tá no caminho certo. Então o planejamento, ele serve pra gente muitas vezes corrigir desvio de rota. Então se a minha meta é 60 pacientes até dezembro, né? Eu vou ver se eu tô perto de bater a minha meta, se eu não tô, se essa época do ano já tá, quantos pacientes eu deveria ter, quantos eu tô agora. Então é bom pra gente ver se a gente tá na direção certa e pra gente também aprender com as experiências, e também se a gente não estiver na direção certa, a gente tem que tomar atitudes pra gente voltar pra direção, beleza? E, gente, tudo que não é medido não pode ser melhorado. Então, se você não está quantificando o seu progresso, tá, de uma forma realmente mensurável, você não pode dizer que você está progredindo. Então, quantifique o seu progresso na sua carreira profissional, seja pelo faturamento, é uma forma, seja pelo seu número de pacientes. Então, são coisas que a gente vai mensurando para ver se, de fato, a gente está evoluindo na nossa carreira com o nosso negócio, tá bom? O segundo hábito que você tem que começar a incorporar para você ter mais pacientes em 2020 é o foco, tá? E, gente, foco é muito importante. É preciso de foco para a gente concentrar e assim a gente ser capaz de atingir a sua meta. Lembra que eu falei para vocês nesse vídeo aqui que eu tinha traçado 13 metas e eu só cumpri 3? Foi porque eu não tive foco? Não, porque se a gente realmente tiver foco, né, o nosso foco também, ele é limitado, né? Não é assim, é humanamente impossível a gente ter um grande foco em muita coisa. Então, assim, a gente acaba se sobrecarregando, acaba se frustrando, e aí a gente, poxa, eu nunca consigo realizar as minhas metas, porque às vezes a gente coloca muita coisa além da nossa capacidade. Então é preciso a gente focar. A gente não é Mulher Maravilha pra gente conseguir fazer muita coisa. Então foca. É melhor você fazer 2, 3 coisas bem feitas do que você fazer 17 mal feitas e a gente nunca vai crescendo profissionalmente. Então é importante a gente manter um foco pra gente concentrar a nossa energia, concentrar os nossos esforços e principalmente focar em cima da meta que você estipulou, tá? Então, assim, as 3 metas que você traçou lá no planejamento, agora você vai focar nelas. Então é nelas que você vai focar. Porque você já priorizou no planejamento, no primeiro hábito, agora você precisa focar para você atingir as suas metas e você de fato melhorar a sua carreira profissional. Então, como é que você vai se manter focado e atingir as suas metas? Primeira coisa, é importante você visualizar como é que vai ser a sua vida profissional quando você atingir as suas metas. Sabe por quê? É tipo igual a gente, assim, às vezes a gente está trabalhando, a gente está cansado, aí a gente fala assim, mas eu vou tirar férias, eu vou viajar para um lugar que eu sempre quis, com a minha família e tudo mais. Aí a gente já se teletransporta para lá, né, para as férias, e a gente fica imaginando, vai ser muito bom, a gente vai estar com a família, vai estar viajando e tal. Então, assim, tudo são fases. Então, visualiza onde você quer estar quando você atingir a sua meta. Então, por exemplo, se a sua meta é faturar 300 mil reais com seu consultório no ano de 2020, imagina como vai ser a sua vida se você atingir essa meta e o que você vai poder realizar tendo atingido essa meta. Às vezes você vai poder, né, de repente isso vai fazer com que você consiga mudar de apartamento, mudar de casa, comprar o seu carro, fazer a viagem dos seus sonhos, ou ampliar o seu consultório, mudar o seu filho de escola. Então, assim, todo esforço, ele vale a pena, mas a gente precisa saber por que a gente está se esforçando, e principalmente nos momentos difíceis, a gente precisa fazer essa visualização para que isso estimule a gente. Então, assim, tá difícil? Tá, mas eu sei que eu tenho que passar por isso para eu atingir isso, e eu visualizo que no final eu vou ter esse resultado. Então é muito importante isso. Os momentos difíceis, você não pode ficar choramingando, assim, tá difícil. É difícil, a vida é difícil mesmo. Não pode ficar assim, tipo, meu Deus, isso é muito difícil. Não. Pensa no que você vai alcançar quando você atingir a sua meta, tá? Então sempre pensa no benefício, nunca curte o problema. Sempre pensa no quão forte isso vai te deixar lá pra frente, beleza? Segunda coisa,
Você tem que começar a andar, conviver, interagir com pessoas que vão te ajudar, te entender e estimular na busca das suas metas. Tipo assim, numa boa, sai daqueles grupinhos de WhatsApp que fica falando, fisioterapia não dá dinheiro porque a gente é desvalorizado, que é um absurdo que o paciente faça isso, blá, blá, blá. E ninguém, de fato, apresenta soluções para te ajudar. Então, assim, não anda com gente que não vai te acrescentar. Isso foi uma coisa que esse foi um hábito que eu adquiri na minha vida. E assim, quem não me acrescenta, né, às vezes atrapalha. Então, assim, não é que a gente vai brigar com as pessoas, nem fica batendo boca, sabe? Não precisa, a gente precisa respeitar as pessoas. Mas assim, só não acrescenta, né? Conviver com pessoas que não me ajudam e tudo bem. Então, assim, eu só não quero misturar minha energia com a delas. Então, assim, ande e interage com pessoas que vão te ajudar, vão te entender e principalmente vão te estimular na busca das suas metas. Porque não adianta a pessoa falar assim, desiste. Eu nunca vou falar pra vocês, desiste do seu consultório, feche o seu consultório. Muito pelo contrário, eu tô aqui a cada semana, eu faço mais conteúdo pra ajudar vocês, porque eu acredito que vocês possam viver bem do consultório, da profissão de vocês, e sim, é possível. Então, ande com pessoas que vão te puxar pra cima, não pessoas que vão dizer que você não é capaz. Terceira coisa, é importante a gente trabalhar firme, correr atrás de novas informações, correr atrás de conteúdo, principalmente possibilidades que vão ajudar a conquistar as nossas metas. Porque eu sempre falo uma coisa, para você ter o resultado que você nunca teve antes, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez antes. Porque imagina o seguinte, se você tá numa situação, beleza, eu até tenho um número legal de pacientes, eu tenho, sei lá, eu atendo 50 pacientes por mês, pra mim tá legal, mas eu não consigo passar disso. Por que muitas vezes a gente não consegue passar disso? Porque a gente sempre está fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar para o próximo nível. Então muitas vezes para a gente romper uma barreira, é preciso que a gente também rompa a barreira do conhecimento, principalmente do esforço. Então muitas vezes eu vou precisar adquirir novos conhecimentos, né? Trabalhar de uma nova forma para conseguir ter resultados que eu nunca tive antes. Então se você quer ter resultados melhores e você não está conseguindo, vai ter que furar a bolha, vai ter que buscar novas informações, novos conteúdos e principalmente novas estratégias que vão te permitir atingir resultados que você nunca teve antes. E, gente, foco de verdade é o que vai te trazer resultado a curto, médio e longo prazo. E, de verdade, não desista fácil do que você realmente quer. Não é porque, eu fiz uma vez, não deu certo. Mas eu tô há uma semana, eu tô há um mês tentando. Tá difícil, eu comecei tem 3 meses. A vida é difícil mesmo, a gente é adulto. Pra gente ter sucesso, é preciso um esforço e é preciso que a gente se dedique, principalmente tenha foco no que a gente quer alcançar e não desistir quando a gente tiver os primeiros obstáculos. E o terceiro hábito que a gente tem que adquirir é a disciplina. Esse aqui, gente, eu vou falar, esse é difícil, viu? Quem me acompanha lá no Instagram sabe da minha luta, da minha disciplina para ser uma pessoa mais saudável, para fazer atividade física. E vou falar, é difícil a gente ter disciplina, né? Às vezes eu começo aí, tipo, meu Deus, essa semana foi uma loucura da minha vida, eu não consegui fazer minha atividade física, eu não consegui ir na academia, eu não consegui me alimentar bem. E a gente sempre bota a culpa na rotina, né? Que tudo é muito difícil, que a gente não tem tempo, que é difícil e tal. Mas disciplina realmente é muito difícil. E a gente precisa primeiro focar em ser disciplinado. Então, antes de você ser bom em qualquer coisa na sua vida, você precisa ser disciplinado. Então, a disciplina, ela vem antes da excelência. Isso é muito importante. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas querem tipo assim, mas eu quero fazer tudo muito bem feito. Então se não for pra fazer bem feito eu nem faço. Não, faz, começa a fazer, porque ninguém começa sendo excelente em nada. Pensa só num músico, num atleta, na gente profissional. A gente precisou ter muita disciplina para estudar, ir na faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer curso técnico pra gente se tornar um bom profissional técnico. Então, a gente só é excelente muitas vezes tecnicamente, porque a gente foi disciplinado em cumprir essa fase. Então, a disciplina é a mãe da excelência.
Então não adianta a gente ficar no perfeccionismo, de tipo, eu quero fazer perfeito, se a gente nem tem a disciplina para fazer. Então foca em ser disciplinado, não foca em ser bom, foca em ser disciplinado, que quando a gente é disciplinado, consequentemente a gente vai ficar bom naquilo. E como é que você vai se manter disciplinado? Primeira coisa, tem que seguir o seu planejamento. Segue o seu planejamento, tem que ter disciplina para seguir o seu planejamento também. Segunda coisa, tem que se manter focado e com pensamento onde você quer chegar e não onde você está agora. Não foca nas dificuldades que você está passando agora. Foca onde você quer chegar. Foca em como é que vai ser a sua carreira profissional quando você conseguir atingir as metas que você traçou lá no primeiro hábito. E foca, gente. Foco e disciplina vai te trazer resultado a longo prazo. Foca na execução. Para de ficar pensando, para de ficar filosofando, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, mas será que eu tenho que fazer isso? E se? A síndrome do e se? E se o meu paciente? E se não sei o que? E se não sei o que lá? Aí não faz nada, fica sempre ali, tipo naquela bolha ali da insegurança. Fura isso, pelo amor de Deus, e executa. Coloque em execução, porque senão nunca você vai ter resultado. E não se preocupe quando você terá resultados. Preocupe-se em fazer até dar certo. Muitas vezes as pessoas, né, a gente hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente fica assim, mas eu fiz e não teve um resultado após 2 minutos. Não é assim que as coisas vão acontecer. É preciso a gente ter uma disciplina, um foco e execução para a gente atingir as nossas metas. Então, assim, para de ficar querendo resultado a curto prazo, resultado instantâneo. Foque em fazer até dar certo. Para de se comparar muitas vezes com outras pessoas e concentre em você. Concentre em ser melhor que você, mais focado, mais disciplinado. Concentre em você ser melhor que você a cada dia, que no final do ano você vai estar muito melhor e com certeza você vai ter crescido profissionalmente. Quero ver você incorporando esses novos hábitos. Comenta aqui qual hábito você mais gostou, se foi o planejamento, se foi o foco ou se foi a disciplina. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube. Beijo, até lá, tchau, tchau!